cara com a vergonha. Vai ser no ar. Fico nervoso. Tem noção do bate-papo. Ele é muito bom. Não, uma coisa horrorosa. Não é torcida, isso é fanatismo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, através do Instagram, @programa Gente que Fala, através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Temos também o blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Antes que eu apresente, anuncie os participantes de hoje, mais um registro lamentável da morte do jornalista Roberto Avallone, aos 72 anos de idade, né? Ele faleceu por volta de 9 horas da manhã, sentiu-se mal durante a noite, foi atendido, mas não resistiu, né? Uma parada cardiorrespiratória. Bom, Avallone fez história no jornalismo esportivo, 2 prêmios ESSO no jornalismo esportivo, né? E principalmente marcado pela apresentação da mesa redonda na TV Gazeta. Fantástico, Avallone, lamentavelmente foi embora, também a qualidade de ser palmeirense, né? Palmeiras é que sofre aí, mas ele passou pelos principais veículos de comunicação em São Paulo e nos deixou hoje. Roberto Avallone, aos 72 anos de idade. Participando desta edição de Gente que Fala, o vereador Mário Covas Neto. Prazer tê-lo aqui, Mário Covas. Prazer estar aqui de novo com vocês, acompanhar essa mesa aqui de gente qualificada. Eu já falei isso para você, eu fico titubeante ao indicar que você é filiado ao Podemos. Eu tenho que ver 2 vezes para saber se está certo. É Podemos. É isso mesmo, podemos e seremos. Advogada Maria Faiocchi, muito bom ter Oi, boa tarde, Zanca, tudo bom? Boa tarde a toda a mesa. Um prazer estar aqui de volta. Há tanto tempo, né, que eu não venho, mas realmente a vida está muito corrida. Mas agora com esse negócio da reforma da Previdência, está todo mundo... Você acha que eu consigo me aposentar? Zanca, fala a verdade, abre o jogo. Você já Não ganha consigo. milhões de aposentadoria. Não consigo. Doutor Estácio Ayrton Alves Moraes. Doutor Estácio, prazer. Tudo bem? Prazer é meu aqui estar com todos de volta ao programa, com ilustres aqui na mesa. E vamos lá, gente que fala. Eu consigo me aposentar, doutor Estácio? Olha, isso é para a nossa querida doutora Maria Faiocchi. O meu lado é com relação ao patrão. Agora, previdência é com ela. Ele puxa o meu saco com um amigo pessoal, né? Pouco a gente sabe, mas eu fui estagiária desse rapaz. Que maravilha. Você acredita? Olha, Não, ele é meio velho. Ele os meus não... cabelos denunciam isso daí. Os meus cabelos não dá para negar, né? Advogado, doutor Marco Vinícius Petreluzzi. Muito bom tê-lo aqui, doutor Petreluzzi. Obrigado, Jacopé. Obrigado, amigos. Está aqui com gente importante e com o meu querido amigo. O Davidson fica ou não no Palmeiras? Olha, Eu pergunto, fiz para cada um deles, tinha que fazer. Eu acho que o Palmeiras deveria vendê-lo porque os valores são significativos. Mas ele é bom jogador, porque ele é meio xarope, né? Mário Covas Neto, o que é a Comissão de Trânsito e Transporte, Atividade Econômica? É tudo isso o nome da... Você integra essa comissão agora. Por favor, posso sugerir que reduza esse nome? Pois é, mas é que, sabe o que acontece? Você tem algumas comissões... Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia. Isso. Porque você tem comissões permanentes da Câmara Municipal, né? No Parlamento é assim. Você tem a Comissão de Constituição e Justiça, que vê a legalidade das leis, enfim. Você tem a Comissão de Administração Pública, que, notadamente, olha o funcionalismo público e as questões referentes à atividade da administração pública. Você tem a Comissão de Finanças, tem a Comissão de Saúde, de Educação, e essa acabou aglutinando uma série de outros temas, que individualmente talvez eles não tivessem o significado de ter várias comissões permanentes. Então, englobou tudo numa só.
Eu estou nessa comissão agora, eu já tenho passado por outras comissões, eu, na verdade, estou tentando conhecer como cada uma delas funciona, né? Essa tem uma amplitude bem grande de trabalho e a gente está querendo mexer em todas elas. Normalmente, ela acaba sendo muito olhada sobre o aspecto do trânsito e do transporte, e o resto acaba ficando em segundo plano. Mas a gente pretende ter um olhar sobre essas outras o que coisas. de gastronomia? Deve ir nos restaurantes? Não sei, mas, não, mas você pode ter alguma coisa que tem a ver, por exemplo, eu vou falar uma coisa boba, mas há tempos atrás estava se discutindo a possibilidade de você ter um saleiro na mesa ou não. Não é gastronomia, mas tem a ver com o restaurante, tem a ver com a atividade econômica, tem a ver com a cidade. Canudo de papel ou de plástico, enfim. Mas eu acho que tem a ver muito mais com o funcionamento. No Rio já é canudo de papel, né? Não é permitido mais o canudo de plástico no Rio de Janeiro. Aqui a gente está com uma lei que deve ser aprovada, está na pauta para ser aprovada na semana passada, talvez na semana próxima. A mesma coisa. São esses assuntos a serem discutidos? Não, qualquer assunto. A comissão, ela passa a primeira vez que eu ouço todo projeto que tem a ver com esses temas tem que passar por essa comissão para ser analisado. Agora, independentemente disso, você pode criar audiências públicas para discutir temas, independentemente de ter um projeto circulando ou não. Então, eu, por exemplo, eu estou muito empenhado em tentar discutir um pouco a questão das motocicletas andar pelo meio dos carros. Eu sei que isso é um tema extremamente polêmico, complicado. Proibido? Pela lei de trânsito é proibido. Não é. Eles não podem andar pelos... Não é. É omissa. Ocupar as faixas, não é isso? Não. É isso? Não, é omissa. Aliás, havia um texto que explicitava a proibição e ele foi vetado. Tem um artigo no Código de Trânsito que fala que os veículos têm que guardar uma distância segura entre o veículo imediatamente à sua frente, atrás e aos lados. Obviamente que não é o que acontece quando ela passa no meio dos carros. Existem legislações em outros países que mostram a proibição aqui ou ali, ou em alguns lugares onde permite que, quando o trânsito está parado, que ela circule por ali. Enfim, mas é um tema extremamente complicado e quanto maior o número de usuários de motos, e tem bastante aqui na cidade de São Paulo, maior está sendo o confronto entre o motociclista e a pessoa que está no veículo. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir um pouco com calma e tentar encontrar... Mas com urgência, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu uso o corredor Norte-Sul todos os dias. Quem usa o corredor Norte-Sul sabe o que eu estou falando. Vindo para cá, em 30 minutos de percurso, 3 acidentes com moto. Entre a Rubem Berta, Moreira Guimarães e 23 de maio. 3. Semana passada, eu quase fui envolvida em um, porque a moto caiu na minha frente, ela bateu no carro que estava tentando cruzar a faixa, né, trocar de faixa, e eu briguei em cima. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser discutida com calma, mas com uma certa urgência, porque São Paulo não está conseguindo mais. Virou uso e costume você abrir, ter que quase andar no meio-fio para dar espaço para o motoqueiro passar. E aí de você, se você não der espaço. E aí de você, se não der, né? Outro dia, um engraçadinho, meu carro agora, por conta até da minha família ter aumentado, meu carro é muito grande, então eu não consigo fazer isso. Então, o engraçadinho essa semana foi tentar fazer aquela coisa que eles colocam o pé na porta para, tipo, te repreender, olha, saia, vá para... Como se fosse um agente de trânsito. Exatamente. O coitado se danou. A porta blindada, na hora que ele bateu, ele caiu. Então, assim, tá assim, uma selva. Né? A gente está realmente numa selva, essa questão dos motoqueiros. Ou a gente para, né, logo e discute isso e verifica o que está acontecendo, porque há muito tempo, né? Antes ia usar colete refletivo, ia usar um capacete não sei das quantas, uma identificação. Para entrar no posto de gasolina, sem capacete. Nada sai do papel, nada sempre se discute, só que tem gente morrendo. Eu vou falar da minha área previdenciária, a quantidade de benefícios por acidentes é crescente. Então, eu estou fazendo um levantamento exatamente disso. Quantos de acidentes tem, exato. O quanto que o poder público... O Estado é muito alto. Exato, quanto que ele gasta para isso,
o quanto isso... E não é só o gasto no atendimento daquela pessoa, é também no reflexo que dá no trânsito, porque para tudo, as pessoas deixam de fazer as outras coisas. 3 viaturas do CD, 13 viaturas envolvidas em 2 quilômetros. Quer dizer, viaturas que poderiam estar em outros pontos, fazendo, né, alguma movimentação de trânsito. Tem um outro aspecto que eu vou botar novo, mas dentro do assunto, que é o seguinte: nós estamos desacostumados de ter uma população que ande com armas, né? Uhum. Porque, infelizmente, há muito tempo isso não acontece. Eu era promotor do júri desde 1982. Eu nem tinha nascido. E antigamente, quem procurava ver, essas confusões no trânsito geravam muitos homicídios. Muitos. Era comum você ter morte no trânsito, homicídio, etc. E tal. Nós estamos num caminho de liberalização disso, né? Então, anote que se nós não cuidarmos de diminuir essa tensão no trânsito, porque antigamente não tinha o trânsito que tinha hoje, o nervosismo que hoje você nota nas pessoas dentro dos carros e tal, porque o trânsito era melhor, né? E mesmo assim tinha. Então, esse será um outro problema que nós vamos ter que enfrentar. Sem dúvida. Então, eu acho que esse é um assunto que tem que ser tratado. O que a gente observa é que, como ele é muito polêmico, ele é deixado de lado. Ninguém está pondo o dedo na ferida. E eu estou me dispondo a fazer uma isso. máquina por trás, né? Um sindicato forte. Talvez sim. Eu não sei porque esse assunto nem começou. Na verdade, não começou. São 2 tipos, né? O motociclista e o motoqueiro. Uhum. São 2 tipos distintos. Que um não pode... Se você chama um do outro, dá até morte. Mas eu acho que tem que entender o lado deles também. Você não pode... A mobilidade da cidade hoje, ela depende da moto. A moto que leva comida, a moto até os que drones faz chegarem, as coisas né? e tal. Sim, mas é uma realidade. Assim, muitas vezes que eu vejo essa discussão, é uma discussão que às vezes coloca o motoqueiro no polo negativo da coisa. Da história. Mas nós precisamos entender que eles existem. E vai seguir, olha, agora, com patinete no meio do trânsito, com bicicleta andando no meio, isso crescentemente vai complicar, né? É por isso que tem que discutir. E sem falar isso, acho que até envolve já uma questão de Estado, né? A questão do garupa também, né? É uma questão de segurança pública também. A questão do garupa sempre envolve, na maioria dos casos, criminosos que andam para praticar o assalto também. Eu acho que o motoqueiro aí tem várias coisas que envolvem o entorno dele, né? Posso aproveitar? Agora mudando um pouquinho de pato para o ganso, mas está dentro da sua comissão aqui. Hoje eu acordei e fiquei surpresa com o noticiário, uma informação de que vão acabar com o bilhete único físico, né? E ele vai virar virtual, onde as pessoas vão ter que ter obrigatoriamente um aplicativo de celular para poder utilizar o transporte público. Não foi isso? Me parece que não é bem isso. O que está se fazendo é o seguinte, tirando a carteira, que hoje não tem identificação, para uma carteira com fotografia, para você identificar o portador. O que eu entendi é que eles vão implementar a utilização... Mas isso é uma ideia futura, de você utilizar o mecanismo do smartphone, para quem tem, obviamente, né? Então, é isso que eu fiquei preocupada. Quem não tem? Claro. Mas é que isso está sendo... E a questão da sendo... segurança? Se você não pode atender na Avenida Paulista mais o celular. Porque aqui na Avenida Paulista eu já vi um monte de gente levar tapa na orelha para tomar o celular. Passa o cara da bicicleta e pega. Paga o cara da bicicleta, que aliás dá um alerta a quem frequenta a Avenida Paulista, carinhas de bicicleta com aquele isopor nas costas, dando um de entregador de comida, fujam. Aqui na Paulista, praxe isso, o cara te roubar, colocar dentro do isopor e ninguém sabe mais para onde foi. Né? Então, eu fiquei muito preocupada. Como você vai, por exemplo, é legal a ideia, você ter tudo no smartphone, porque hoje você não precisa mais ir no banco. A zona azul a zona azul ficou ótimo. Só que assim, quem vai ter coragem de sacar um smartphone dentro do ônibus? Você faz isso com carteira de dinheiro, você faz isso com cartão. Não, eu fico muito preocupada. Assim, às vezes eu vejo que o Estado tenta dar solução para algumas coisas. Você não tem andar de ônibus, né, Pedro? Porque tá todo mundo fica com o smartphone no ônibus. A moça que trabalha na minha casa, outro dia ela foi assaltada no ponto de ônibus, despertou o celular. Mas tá ali para pegar o transporte público. Não tem segurança, gente. Hoje a TV Globo noticiou uma gangue que foi pega aqui no Carnaval de São Paulo,
que graças a uma santa que foi roubada, que tinha colocado rastreador no celular, a polícia conseguiu pegar mais de 30 aparelhos por causa de um. Quer dizer, o negócio está feito, esse negócio de celular, estão matando por causa de celular, e por isso me preocupou essa questão que eu ouvi hoje na televisão. Eu fiquei extremamente preocupada, porque eu não tenho coragem. Se o pessoal anda no ônibus usando o celular, realmente são guerreiros, estão indo para a faixa de Como eu e o Gaza. Jean Copé somos os caras que andam de ônibus aqui, né? Sim, é o metrô. É verdade, né? Andamos bastante. E posso te garantir que no ônibus, geralmente dentro do ônibus não acontece. Agora fora é perigoso. Mas o Fora Jean Copé tinha aquele seu iPhone X, né? X, que minhas filhas querem, Sim. não é mais perigoso? Não tenho ideia do que é isso. Não, o Estácio, você sabe, se o Estácio, os filhos resolverem ter um iPhone X, ele vai falir, né? Porque ele tem 4. Doutor Petreluzzi, o senhor que foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, o Ministério da Defesa anunciou ter chegado a um acordo para evitar novos confrontos na fronteira com a Venezuela após negociação entre militares dos dois países. Na sábado, venezuelanos que estavam no Brasil atacaram uma base do exército na Venezuela após 2 caminhonetes com comida não conseguirem entrar naquele país. Dirigiu o doutor Petreluzzi, mas, por favor, não estou excluindo os demais. Esse é um tema, é o tema da hora, né? A questão que está acontecendo na Venezuela. Né? A Venezuela está quase em estado de guerra civil, né? Tudo bem que ali era uma suposta ajuda humanitária, mas a gente que viveu um pouco a política sabe que era um ato político, né? Levar aquele alimento era um ato político, né? E o rejeitar por parte do governo venezuelano também era um ato político. Então, nós estamos ali, curioso, o Brasil está hoje com uma zona de tensão, onde grandes potências estão cada uma jogando de um lado, o Brasil se engajou numa direção, né? E nós vamos ter que caminhar e tentar evitar que se transforme aquilo numa coisa que afete o Brasil. O problema é que as grandes potências estão bem distantes da Venezuela. Pois Nós é. estamos aqui do lado. Exatamente, sobrou para nós, né? Porque há um acordo. Falam inglês. Não, e aliás, eu me lembro que o nosso chanceler, que logo foi anunciado, falou que ia fazer um acordo para permitir uma base americana por ali. Aí, alguns militares mais experientes e tal falaram assim, olha, você abre e aí vai abrir uma base russa na Venezuela. Isso é interessante para a região. Então, o interesse nosso é distensionar essa coisa, né? Agora, é difícil, porque realmente a coisa lá está pegando fogo, né? Ali, nós vamos ter um desfecho, espero que tenhamos um desfecho o mais breve possível para um dos dois lados, porque é praticamente um estado de guerra civil, né? E tomara que a democracia vença e que seja melhor para todos, né? Inclusive, sobretudo, o povo venezuelano. Então, eu tenho 3 primos que moram lá na Venezuela há um tempo já, né? E eu conversava com eles ainda ontem. O governo Maduro não deixou distribuir os alimentos e tal, ato político, né? Então, mas realmente não deixou. Agora, o que ele está distribuindo nas comunidades lá? Armas, sob o pretexto de armar o exército bolivariano. Distribuindo armas. Eu não falei, mas isso é absurdo. Caminhões distribuindo armas. Impressionante. Isso foi no final de semana. Assim, a gente estar de fora e conhecer a realidade da Venezuela é bem diferente. Eu tive a oportunidade por 2 vezes de ir até a Venezuela. É maravilhoso. Passei ao todo lá uns 20 dias. Para mim, desculpa, você falou maravilhoso, vou ter que escolher. Você foi na Isla Margarita. Antes do Maduro. Fui para a Isla Margarita, mas também fiquei em Caracas. Fui para uma cidade de rios chamada Rio Chico. Eu passei por vários estados da Venezuela, por um motivo lá de trabalho e tudo mais. E assim, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu conheço alguns países, óbvio que eu não conheço países em guerra e tudo mais, mas eu me senti num país em guerra. Mas é recente essa viagem? Recente. Um país onde você se sente acuado o tempo todo. A partir do momento que eles identificam que você é um estrangeiro, eles são tão pobres de cultura que eles não sabem dizer quem você é. Se você é americano, se você é brasileiro, se você é europeu.
assim, você é assediado em posto de gasolina, você é assediado em shopping, você não tem segurança nenhuma, você é agredido por militares. Eu levei um chute no aeroporto de Caracas, no aeroporto internacional de Caracas, de um militar que não tinha 15 anos de idade. Sabe por quê? Porque um voo de conexão atrasou e eu precisava pegar o voo para o Brasil e sair correndo pelo aeroporto puxando a minha mala, porque é um caos lá, para tudo. O militar me deu um chute na canela para que eu parasse, porque ele queria saber o porquê eu estava correndo. É assim que as pessoas, o estrangeiro, você imagina o povo venezuelano é tratado. Eu vi coisas que eu nunca imaginei na minha vida ver, sabe? Gente matando cachorro na rua, nitidamente você vê matando cachorro para comer. Eu vi militar batendo, gente andando na rua, 2 militarzinhos de 15, 16 anos, não tinha mais do que isso. Eles cismam com alguém, eles espancam. Fora isso, meus policiais assaltam o povo. Assaltam. Eu fui assediada por policial. Na hora que eu desembarquei no aeroporto internacional de Caracas, 3 policiais. Tem dólar? Tem dólar. Já estufando o peito para cima de você, porque eles queriam o teu dólar para trocar com eles. Assim, é um país, é um caos aquilo. Aquilo é impossível de se viver. Eu tenho dó, por mais que sejam questões, estão mandando porque é humanitário, estão mandando porque é político, não sei o quê. Gente, aquilo precisa de uma intervenção urgente. Aquele povo não merece o que eles estão passando. Né? Não merecem. É uma coisa bizarra. Quem teve a oportunidade de conhecer a Venezuela jamais defenderia Maduro, jamais defenderia o antecessor, jamais. Aquele povo é um sofredor. A população está armada. Você vai no mercado para comprar comida, não tem. Agora, a cada 5 metros tem uma bodega vendendo bebida. Rum. Arma e bebida é liberado. Lá não falta. Todo mundo, você olha na cintura, todo mundo com arma. O exército são de adolescentes, crianças. Ele recruta crianças na Venezuela. A maioria da comunidade de Caracas. E bebida custa o preço da gasolina. Se você quer se embriagar, se drogar, vá para a Venezuela. Se você quer arma fácil, vá para a Venezuela. Aquilo é uma vergonha. Como uma ONU, como países desenvolvidos que dizem, não, queremos o interesse no petróleo da Venezuela. Se fosse já teriam invadido. Aquilo é uma vergonha, aquilo foi a coisa mais bizarra e é um lugar que, infelizmente, eu pretendo nunca mais voltar na minha vida. A pior experiência que eu tive na minha vida foi ter ido para aquele lugar. Algo mais? Não, eu acho que está se vivendo um drama terrível lá, não há dúvida. A questão é como resolver isso, né? Intervenção militar externa, muitas vezes, ela tem um efeito contrário ao que se pretende, né? Porque você acaba unindo o país contra o suposto agressor estrangeiro. A melhor forma de solucionar isso é dando apoio para grupos que sejam que tenham internos e que tenham compromisso com a democracia. Isso é que é importante, né? Agora, é um assunto muito difícil, né? Uma vez eu li uma observação do presidente Obama, né? E falou assim que uma das coisas que mais assim, espantava ele, falava assim, por que vem me trazer tanta coisa? Depois ele falava assim, porque ninguém conseguiu resolver, né? Então, aí que chegou para ele. E está nesse nível, essa discussão está nesse nível. São as grandes lideranças mundiais que vão ter que... A Venezuela está próxima de virar uma Síria, né? Um país sem identidade, um país com grupos dominando pedaços do país, está muito grave a situação. De alta qualidade. E está aqui do nosso lado. Mas não tem o Miss Universo. Não tem a Miss Universo lá. Na Venezuela tinha. Doutora Maria Faiocchi, reforma da Previdência. Acontece ou não acontece? Vai acontecer pela primeira vez. Deixa um fôlego ali, uma respirada funda. Desde a mini-reforma que a gente teve em 98. É a vez que eu pergunto isso. Olha, desde a mini-reforma que a gente teve em 98, né, com aquela emenda constitucional 20, no governo Fernando Henrique, onde ele acabou com a aposentadoria proporcional, onde mudou o cálculo das aposentadorias, desatrelou o aumento das aposentadorias do salário mínimo, que antigamente a pessoa se aposentava com X salários mínimos, subia o salário mínimo, ela
ia recebendo. Isso também acabou lá atrás, no governo Fernando Henrique, isso aí foi em 99, a reforma dele começou em 98. De lá para cá, eu nunca acreditei que uma nova reforma fosse feita, porque não existia uma coragem para fazer, questão política, né? Muita gente querendo se reeleger, se perpetuar no poder, e se mexesse nisso, com certeza não teria se eleito e tudo mais. E hoje eu estou acreditando muito que essa reforma, infelizmente, vai passar. Assim, eu sou contra a reforma nos termos que ela está sendo feita. Por que eu sou contra? Não adianta você passar a pomada na pele se aquela doença da pele ela vem de dentro. Né? Se você está tendo esse problema, e esse problema está vindo de dentro, que é o que está acontecendo hoje com a Previdência. Para as pessoas entenderem, a Previdência Social, hoje, né, as contribuições previdenciárias, é a segunda maior arrecadação do Brasil. Perde para o imposto de renda e tudo mais. Quer dizer, é uma arrecadação gigantesca. É muito dinheiro. Eu não estou falando porque é muito dinheiro. E o que acontece? Pela nossa Constituição, todo esse dinheiro arrecadado, ele deveria ter uso exclusivo para a própria Previdência Social, para se pagar os benefícios e tudo mais. E o que acontece? Virou uma moda desde o governo Fernando Henrique, foi sendo aprimorada nos outros governos, de quê? De fazer um desvio legalizado, contrariando a Constituição, mas através de medidas provisórias. Fazer uma medida provisória, vamos pegar uns milhõezinhos aqui, vamos jogar para o Ministério tal. Depois, o próprio Bolsonaro, agora dia 8, saiu um decreto que ninguém explica direito, tirando 600 e poucos milhões da Previdência para remanejar. Então, assim, a gente precisa de transparência. Isso vem sendo feito anualmente e há muitos anos, uns 30 anos, vem tirando dinheiro da Previdência. Eu sempre gosto do pessoal que é leigo entender... A ponte Rio-Niterói foi construída exatamente. Com da Previdência. Eu sempre gosto, olha, para o pessoal que está em casa, que a gente tem que... Dinheiro, eu acho que eu acho que a nossa obrigação, que entende... Né, eu acho que é nossa obrigação, a gente que tem o poder aqui, está no microfone, falando para pessoas que são leigas, que não conhecem, eu gosto sempre de dar exemplos muito práticos. E um dos exemplos que eu gosto de dar é, por exemplo, você mora num condomínio. Eu e o Zânio e o Stassi moramos num condomínio. E a gente paga todo mês a taxa condominial para manter a piscina, a sauna, o playground, o salão de festa, o porteiro, o faxineiro, o zelador e tal. De repente, resolvem convidar toda a vizinhança para usar a piscina, a sauna. O que vai acontecer? Vai gastar mais cloro, mais água, vou precisar de mais funcionário, mais limpeza. Só que é só a gente que continua pagando. Convida todo mundo para usar o condomínio, convida todo mundo para usufruir daquilo, mas só meia dúzia continua pagando. Então, é mais ou menos isso que acontece. É muito dinheiro que entra, só que se gasta e se desvia, daquele jeito que eu falei, legalmente, um decreto com medida provisória, que não poderia acontecer, para outras áreas. Você deu um exemplo ótimo, né, da ponte. E aí o que acontece? Agora é o trabalhador que vai ter que pagar. Não, então... Maria, deixa eu só concordando com você. E tem uma outra coisa estrutural que precisa ser mudada, senão nós vamos ter déficit sempre. Que é dizer o seguinte, ó, o que é realmente previdência, exato, o que é política social. Né? Tem que separar. Tem que separar, porque previdência é quem contribui, recebe. Né? Quem não contribui e está numa situação de penúria, toda a população tem que contribuir para resolver essa questão. É política social. No Brasil, se faz isso com o dinheiro da Previdência, exato, em vários casos. Né? E aí, é lógico, a conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. E da forma que está sendo proposta, eu não acredito que vai passar, porque ela foi muito exagerada. Não, foi muito exagerada. Em alguns casos, por exemplo... Você sabe para onde foi para o plenário, para o Congresso. Mas o Congresso, ele tem... O Congresso, ele funciona na pressão. Vai passar. Ele funciona na pressão, né? Agora, por exemplo, há algumas categorias que vão ter, entre imposto de renda e contribuição previdenciária, de pagar mais de 50% do que ganha. Sim. E aí você pergunta, qual é o empresário, o banqueiro, o coisa assim que tem entusiasmo, se tivesse que pagar mais de 50% direto? Não existe. Então, isso, inclusive, dá um problema legal. Já andaram falando, isso não é
imposto, nem contribuição, isso acaba sendo confisco, vai ter problema legal. Então, acho que o próprio governo jogou lá para cima isso para poder negociar, né? A questão não é idade, não é nada disso. Isso aí tem que fazer mesmo. Tem que aposentar a partir dos 60 ou 65. Mas desde que esteja um mercado de trabalho para absorver todo mundo. Porém, você tem que separar essa conta para ser honesta. O que eu gasto com previdência, arrecado com previdência, né? E, sobretudo, você tem que ter bom senso para tocar esse negócio. E é ruim, porque o mercado não acreditou que essa reforma passa. Porque ela veio tão pesada, todo mundo falou assim, opa, a bolsa vai subir. A bolsa caiu, porque o pessoal não é trouxa. Olhou, examinou, falou, isso dificilmente passa. Né? É um problema grave. Eu acho que ela passa. Ela vai passar com alterações. Com alterações. Eu não concordo com essa observação que você fez. Qual? O mercado não absorve. Aposentado não tem que ser absorvido pelo mercado. Também acho, mas assim... Pode, tem que ser aposentado. O que aconteceu outro dia, que foi uma discussão lá na Rádio Capital, com um rapazinho lá, que eu acho que ele nunca pegou um ônibus, nunca foi num SUS, porque ele acha que ele vive na Europa. Você vai, por exemplo, hoje para a Europa, para os Estados Unidos, a quantidade de idosos trabalhando é grande. Existe, e assim, por opção, é opcional. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um livre acordo. Você chega, por exemplo, no Walmart da vida e fala, olha, eu quero 3 horas do meu dia dedicar ao trabalho, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa, quero ser ativo. O Walmart vai olhar lá na tabelinha dele e vai falar, olha, eu tenho o horário da 1 às 3, você topa trabalhar? Topo. Então, você vai lá e trabalha. Você entendeu? Existe uma livre negociação, existe mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia a gente sabe também, tanto que estão querendo mudar a idade para a pessoa ser considerada idosa para 70 anos, porque realmente hoje... A Itália já é 75. Exatamente. Então, só que assim, no Brasil isso não vai funcionar enquanto você não tiver uma política de inclusão social, de inclusão no mercado de trabalho, porque eu conheço muitos idosos que são aposentados e querem continuar trabalhando. E conheço muitos que querem adiar a aposentadoria por N motivos, para ganhar um pouco mais, querem contribuir mais, mas não tem mercado de trabalho. Aí a pessoa é obrigada a se aposentar, por exemplo, com um salário mínimo, porque ela não é absorvida. Então, assim, não adianta também eu esticar a idade, não, agora vai aposentar só com 65 anos, homem, 62 mulher. Se eu não tenho mercado de trabalho, para essas pessoas continuarem trabalhando. Deixa eu mudar de assunto. Todos aqui Mas são advogados. só uma pergunta aqui, assim, o Supremo disse que a questão da opção sexual, da opção se a pessoa é homem ou mulher, isso é feito depois, que a pessoa não precisa, não é no seu nascimento. Então, eu poderia, nesse caso, dizer que eu sou mulher e aposentar mais cedo? Já tem essa discussão. Não, pelo seguinte, porque isso, a diferença é orientação sexual, não é o seu sexo. Sexo legal é homem e mulher. Agora, orientação sexual é algo que alguém pode e é livre para escolher. Certo. Mas já tem... E o que o Supremo disse é o seguinte, numa sociedade em que você busca proteger a diversidade, como foi a lei antirracismo, que era o que estava em discussão, né? Você não pode fazer nada que signifique preconceito de raça, de origem, de etnia, né? Nacionalidade. O que o Supremo diz? Olha, o Congresso precisa disciplinar isso. Não disciplinar, nós estamos disciplinando. Mas você sabe que na prática já acontece isso que ele está falando. Porque, por exemplo, um transexual, uma pessoa que muda de sexo, ela vai ter um documento, por exemplo, um homem que vira identidade social. Mas não vale para fins previdenciários. Para fins previdenciários, o que vale é o documento. Se ela chega com um documento dizendo que ela é uma mulher, que ela é do sexo feminino, não, mas eles aí, vão Altera a aposentar. certidão de nascimento. Gente. Não é isso. Chama-se identidade social. A pessoa tem direito de se documentar como ela é conhecida. É uma identidade. Na identidade consta num determinado código essa situação, né? Então, a questão é a seguinte, A previdência não verifica. quando você tem pessoas que são excluídas, você tem 2 jeitos de tratar com as pessoas que são excluídas. Ou você tenta incluí-las
e tenta retirar a dose de preconceito contra ela, ou então deixa eles excluídos. Eu sou a favor de você tentar diminuir todas as exclusões, porque as pessoas são assim, o mundo é assim, né? Então, isso que o Supremo fez. Agora, isso não alcança, do ponto de vista legal, pelo menos no meu entendimento, né? Do ponto de vista legal, o seu gênero é o gênero do nascimento. Concordo, mas na prática... Há casos excepcionais, em que há mudança de sexo, há casos excepcionalíssimos, né? Porque tudo na lei tem exceção, né? Questão biológica e tal. Tem transexualidade. Eu vi agora que vai ser também autorizado que até acho correto, a pessoa que mudou o seu sexo e possa, no caso de um presidiário, ir para o sexo novo, né? Então, ele vai ficar no ambiente em que ele escolheu agora. Então, essa aceitação de que agora ele tem um novo sexo, essa aceitação de que ele tem uma nova identidade, por que não vai valer para a Previdência também? Porque eu acho o seguinte, enquanto nós não tivermos uma definição legal em relação ao sexo, vamos dizer, ao seu gênero, né? Você continua tendo homem e mulher. Todas essas variáveis são tratadas como orientação sexual. Você não deixa de ser homem ou mulher, a não ser em hipóteses especialíssimas, onde há realmente cirurgia, etc. E tem casos em que, quando a ciência vai estudar, e fala assim, eu não consigo concluir se essa pessoa é homem ou mulher, porque ela nasce em circunstâncias tais que não se chega a essa conclusão. E aí você tem que fazer cirurgia, etc. e tal. Esse assunto, eu trabalhei dentro do Ministério Público, uma comissão que cuidou de como nós poderíamos tentar ajudar a tratar esse grupo muito excluído de transexuais, né? Por isso que eu conheço um pouquinho esse tema. É verdade que já faz uns 15 anos, né? Continua sempre a memória falha alguma coisa, mas isso vai ter implicação também no direito do trabalho, que às vezes tem diferenciação e tal. Sim. No esporte também vai ter complicação. Teve um caso recente da jogadora de vôlei no lá. esporte tem regulamentação sobre isso. Mas estavam discutindo lá também. Quer dizer, é complicado, né? Vereador Mário Covas. O prefeito Bruno Covas decidiu que o Minhocão será desativado e transformado em parque. Quer que eu continue a ler? Não, eu sou contrário a essa ideia. Eu sou contrário a essa ideia. Você tem um exemplo de... No plano diretor. Não, no plano diretor fala da desativação do Minhocão. Não fala exatamente que ele vai ser transformado em parque. Você tem um exemplo lá acho que em Nova York, que você tem um trecho de uma avenida suspensa. Mas é um trecho pequeno. Aqui está falando de 900 metros. É um trecho, talvez, de 100 metros, 200 metros, não mais do que isso. Eu fico pensando o seguinte. Esse é um tema que já vem se arrastando há algum tempo, do que fazer com o Minhocão. Ele começou com proibido o tráfego no domingo, depois reduziu também no sábado, começou a ter atividades, enfim, de bicicleta, não sei o que lá, usar aquilo como lazer. Bacana. Final de semana. Bem, mas é o seguinte, o entorno de lá discute muito sobre a piora da qualidade de vida de quem está lá. Então, o problema é embaixo do viaduto, o problema de quem mora no entorno, é a questão de infiltração. Olha, nós estamos com um problema na cidade de vários viadutos e pontes com suspeitas, e algumas, inclusive caiu um tabuleiro, né? Está sendo reparado ali na Marginal. Outra ponte que dá acesso à estrada, lá, a Dutra, que está interditado também. E tem outros sendo averiguados se precisa interditar ou não. Bom, qualquer um de nós que passa ali pelo Minhocão, num dia de chuva, você vai ver uma quantidade de água que cai lá de cima, que, enfim, não me parece que
numa cobertura Passar na daquela. Amaral Gurgel. Passar na Amaral Gurgel, enfim, eu acho que o Minhocão também necessita de uma análise. Mais do que isso, quando você colocar um pano verde lá, como é que vai ser feita a irrigação? Como é que vai ser feita a conservação? Será que isso não vai entupir ou piorar exatamente com o aumento da água? Você pega toda essa coisa que até ficou bonita, que o João Dória inventou lá na 23 de maio, de fazer aquele corredor verde, até ficou bonito. Mas se você passar lá agora, você vai ver um monte de falha já. Ou seja, a manutenção daquilo, em 2 anos, já não é capaz de deixar aquilo em ordem. Como é que você vai fazer isso num minhocão de 900 metros? Não, há um estudo, a ideia de você desmontar o minhocão, desmontar. É possível você desmontar e reaproveitar peças daquilo para a prefeitura. Ou seja, você pode ter um custo de Mas desmonte. a opção, quando você desativa uma via como aquela, uma via expressa como o Minhocão, você tem que ter uma opção. Ok, de trânsito você está falando? Sim, tem, mas na hora que você põe o parque, o problema é o mesmo. Com o parque desativado ou não, é o mesmo. A situação é a mesma. Aparentemente, há estudos do DSV, enfim, que o entorno absorverá isso. Eu tenho dúvida em relação a isso, como você. Eu acho que era preciso você ter uma intervenção urbana e fazer uma nova avenida. É possível você fazer, desde a Lapa, pegando ali em cima onde a CPTM. Mas aí você tem que fazer entendimento da prefeitura com a CPTM e tal, mas é possível fazer. E você teria um escoamento de um tráfego melhor ali. Dá para você fazer isso. Mas ainda que você não faça isso. Em atividade. Eu sei, mas Não. Mas você pode fazer uma coisa uma sobre a outra. Tá? Você obra. faz um minhocão em cima da ferrovia. Mas você tem obras assim. Não, eu estou querendo achar a solução. Sim, ou o contrário. A solução mais bonita que eu vi, só que ela é muito cara, infelizmente, para São Paulo não dá para fazer, que seria você transformar por onde hoje passa, num boulevard, isso, e passar por baixo, ter uma espécie de túnel aberto no meio, né? E você teria boulevards em volta. É lindo, mas infelizmente é muito caro, isso, né? E resolveria o problema. Agora, eu estou na linha do... É o que Maringá fez com o trem no meio da cidade. Fez um túnel e uma avenida, um boulevard fantástico. Naquele Agora, trem que passa você poderia usar... assim, Você poderia usar alguns pequenos trechos aonde a presença por exemplo, ali quando termina Amaral Gurgel até chegar Praça Rosa. Perto da Praça Rosa, você podia fazer uma parte ali, porque ele não agride tanto. Mas o Minhocão é uma agressão à cidade. Lógico. Amaral Gurgel era um lugar bonito, né? A Avenida São João era um lugar bonito. Gente, quem mora ali no entorno, ali não consegue abrir a janela, seja pelo barulho, seja pela poluição. Não dá. É impossível. Aquilo lá, embaixo, na Amaral Gurgel, embaixo, é dominado pelo submundo. Passa de noite lá, você vai ver. A verdade verdadeira é a seguinte, né? É a solução mais barata. Qual? Transformar em jardim. Sim. É a solução mais barata. E é mais rápida. E como... Tem que ter uma opção. Não precisa ter financiamento também. Precisa ter financiamento. Eu estou aqui na frente do vereador que sabe a situação da prefeitura. Está difícil. Né? Deu uma melhoradinha agora. Mas na hora que você faz um jardim, você mesmo, mais ou menos, eterniza aquela condição. Sim, você passa até uma manutenção. Não, vamos tomar a decisão. Essa decisão pode ser postergada, não pode ser feita agora porque não há recurso, postergue a decisão. Mas você fazer uma coisa, meia boca, que depois vai te custar mais caro, porque você fez e para desfazer, para quê? Para que fazer? Vai ficar florido. Esse aqui, gosto muito do meu sobrinho, que é o prefeito, enfim, acho que é uma pessoa do bem, é uma pessoa bem intencionada, tal, mas tem coisas que a gente discorda, ponto de vista. Eu acho que esse caminho é um caminho equivocado. Pois não. Você usa o minhocão. Eu trabalho lá perto, eu uso parte dele todo dia. O corredor norte-sul. Eu uso o corredor norte-sul, vou até o Minhocão para poder ir para o meu escritório, que é no centro, na República. Então, eu sei muito bem do transtorno que é, e assim, é uma via importante.
Hoje é uma Sim. via importante para você Quando acessar. eu faço a pergunta, qual a opção oferecida? Então, esse que é o problema. As opções, por exemplo, o que o doutor Petruzzi falou, essa questão subterrânea, ótimo, seria maravilhoso, mas e o custo disso? Né? Porque tem um metrô embaixo. Hoje. A única coisa que eu sei, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, eu sei que eu acho que tem que ser muito especialista em trânsito, em tudo mais, para poder dar uma definição melhor do que seria bom e de uma maneira mais econômica para a cidade. Só sei que toda vez que a Prefeitura de São Paulo resolve mexer nas vias públicas para torná-las para a população em parques, o que fizeram com a Paulista, por exemplo. E desculpe quem concorda com esse fechamento da Paulista no final de semana. Isso foi a pior coisa que fizeram para a região. Né? Uma região que é atendida por vários hospitais, maternidades. Eu falo isso de carteirinha porque eu tive que ficar na maternidade Promater durante 60 dias, entre internação, UTI e tudo mais, e eu senti na pele a dificuldade que é acessar a Avenida Paulista, a dificuldade que é andar na Avenida Paulista, porque o que cresceu, a quantidade de trombadinhas, de bandidos aqui na Avenida Paulista no final de semana, pessoas sendo agredidas. Aqui do lado tem um Mac Café. Eu, um dia a pé, no domingo, vim almoçar nas minhas... que eu tinha que ficar em UTI com as minhas filhas. 4 trombadinhas invadiram o Mac Café em plena Avenida Paulista, a avenida mais importante da maior cidade da América Latina. Eles invadiram o Mac Café, começaram a bater em senhoras, em cachorrinho, em pessoas. Assim, acabaram com a Avenida Paulista, abrindo essa Avenida Paulista, desvirtuando, porque é uma via para carro passar. É uma via para as pessoas saírem em prédios comerciais e tudo mais. E aí virou aquele carnaval de ambulante, aquele carnaval de gente estranha, desculpe, porque tem gente de bem, tem gente que vem, mas tem muita gente estranha que vem aqui para roubar as pessoas de bem que vão estar acessando. Não tem policiamento, né? Fica todo mundo jogado. O escritório é muito próximo, mas eu frequento pouco aqui ao final de semana, né? Mas eu ando muito aqui na Paulista, ando muito a pé. Até acho que a Paulista está razoavelmente bem policiada. Agora, a questão da violência, gente, é uma questão de que toda grande cidade do mundo tem. Mas não é só violência, doutor. Não. Sim, eu não estou discordando de você. O médico que fez o meu parto, por exemplo, ele falou que ele cansou de subir a Avenida Brigadeiro do Parque do Ibirapuera a pé correndo. Você imagina um médico indo fazer um parto aqui na Avenida Paulista, tem que subir correndo a pé a Brigadeiro Luiz Antônio, porque não consegue acessar a porcaria da Avenida Paulista, que é cheia de hospital. Mas deve ser moço, hein, para ele subir correndo lá do 49 anos, o cara é obrigado a correr todos os dias porque ele não aguenta mais. É bem jovem. Você entendeu? Então, assim, inclusive é amigo da Zenilda. E agora tem esses patinetes elétricos. Não, mas pelo amor de Deus, você não pode pegar um médico e falar para ele usar patinete para chegar na maternidade, porque a galera está fumando maconha e bebendo selvagem na Avenida Paulista. É o que você vê. Todos são advogados aqui, vereador Mário Covas, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, doutor Petreluzzi, Mário Covas, doutor Estácio, doutora Maria Faiocchi, e o pacote do ministro Sérgio Moro. E aí dá 2 programas, né? Tem 2 minutos em cada um. Não, eu vou dizer não, é porque agora há pouco se falou da coisa muito boa. De reforma da Previdência. Então, me lembrei mas aqui... tem coisa muito boa no pacote, mas tem coisa muito ruim. A mudança na legítima defesa é algo que nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos arrepender, porque... A legítima defesa? Porque parte de uma falsa premissa. Parte de uma falsa premissa que é a seguinte: os policiais, tem vários policiais que têm um problema porque mataram bandidos, o que não é verdade. Eu fui no debate e perguntei, me aponte um policial que está preso porque fez a coisa certa. Agora, tem vários que estão presos porque depois que o cara estava subjugado, né, foram lá e mataram as pessoas, executaram. Né? Eu não fui só secretário de segurança, fui promotor público. Eu fui promotor público da Justiça Militar. Trabalhei muito com as coisas certas e erradas que acontecem na polícia. Então, este erro, isso nasceu, sabe do quê? Nasceu de um pedido do Exército, quando estava no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte:
olha, nós não temos cobertura para Não tirar de tinha poder longe, polícia. etc. e tal, parará. O Isso exército nasceu no disso. Rio não tinha poder de polícia. E eu tenho convicção Não tem. que o Moro não fez isso porque ele foi obrigado. Agora, tem toda a parte de modernização da legislação anticorrupção, que ele vai apresentar outras, que são muito boas. Muito boas. Então, não dá para falar do pacote do Moro assim, sabe? Você tem que contextualizar cada uma das propostas. Pelo menos. Eu não sou especialista, não dá para falar com muita técnica. É advogado. Eu sou advogado, mas O termo hoje é bonito, é operador do direito. Vou falar mais como vítima. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque não dá mais para aguentar, como a doutora Maria falou, é assalto em tudo que é lado. Então, alguma coisa tem que ser feita em relação ao crime. E também com relação à corrupção, né, no pacote. Mas, enfim, eu estou preocupado também com a reforma trabalhista 2. Isso que me preocupa, Zé Compé. Entendeu? Porque é uma fonte, esquecendo de falar que é uma das maiores fontes de arrecadação do INSS é a Justiça do Trabalho. Tão atacada ultimamente. Então, a Justiça do Trabalho, como fonte de arrecadação, em todo acordo, em toda sentença trabalhista, se arrecada para o INSS. Então, quando se ataca a Justiça do Trabalho, se ataca também uma das fontes do INSS. Entendeu? Então, quer dizer, isso que eu estou com medo da reforma trabalhista 2. Eu acho que a 1 foi mais ou menos legal, porque havia algumas coisas para serem legalizadas, que já se praticavam, né, há tempos. Agora, outras coisas, na verdade, atacou foi o advogado. Para você ver a prática, né, do desrespeito com o dinheiro que entra para a Previdência, o doutor Estácio falou, olha, se arrecada, a cada ação trabalhista que se faz um acordo ou que se tem uma condenação e se arrecada, obrigatoriamente se arrecada a contribuição previdenciária. Essa contribuição previdenciária evapora dentro da cesta de arrecadação da Previdência, porque aquele trabalhador que foi para a Justiça do Trabalho para pleitear ali ou um aumento de salário, ou uma hora extra e tudo mais, que deveria implementar isso na hora da aposentadoria, o INSS nunca reconhece essas ações trabalhistas. Então, por que aceita o recolhimento e embolsa o dinheiro? É incrível. É só no Brasil. E é parte do quem paga é o trabalhador e o empresário. São dois. E na hora do trabalhador incluir essa arrecadação na sua aposentadoria, o INSS se faz de cego. O empresário sempre paga. O único empregador que não põe dinheiro na Previdência chama-se governo. Exato. O governo não põe. Concordo. O governo não põe. E paga bem. Alguma coisa sobre isso? Eu posso perguntar sobre os blocos que desfilaram no sábado e no domingo. Eu só vendo aqui, eu não vou me meter a discutir temas que tem só especialistas aqui, na área de segurança pública, na área de previdência e na área de legislação trabalhista. Eu estou só observando aqui. Apenas queria fazer um pitaco. Dizer o seguinte, eu tenho muita... Enfim, o sujeito ganhou a eleição, ganhou bem, ganhou porque tinha que ganhar, foi o mais votado, Bolsonaro, mas eu sempre tive muita desconfiança de como é que seria o governo dele. Uma área que eu acho que deve avançar, achava e continuo achando, é exatamente no combate à corrupção, na modernização um pouco da legislação, a legislação que diz respeito à atividade do judiciário. Nós, no país, não temos justiça. Nós temos muitas vezes, a justiça é tão lenta que, ao invés de você ter um resultado final de justiça, você comete novas injustiças. Então, você ter a impunidade tem muito a ver com a lentidão da justiça. Essa é uma área que eu acho que ele vai avançar. Acho que ele pode avançar neste momento, porque ele tem capital político para isso, nas reformas, seja da Previdência, seja trabalhista, seja a que for. Porque daqui a pouco, se ele continuar deixando os filhos dele dizerem como é que tem que ser o governo, amanhã ele vai ficar falando sozinho. Eu fico só imaginando, meu pai foi governador aqui de São Paulo, se um dia eu divulgasse uma conversa que ele tinha tido com qualquer secretário através de uma rede social. Isso não existe, uma coisa dessa. Não existe. Se deixar levar, ok, filho é filho, você tem que dar atenção para o seu filho, tem que prestigiar, mas este ato resultou na demissão de um ministro. Bem, se isso continuar dessa forma, essa bagunça leva a uma insegurança
do Congresso Nacional, e aí as reformas acabam não acontecendo. Esse é o pitaco que eu queria dar. Só para concordar, Virginia, Ele lembrou agora, se eu fosse entrevistar, ele disse assim, meu pai conversou com o doutor Petrolio. Não, é um negócio Não, assim. o Petrolio disse que não falou não. Ele sabe o que ele está falando. Exemplo, assim, A família tem que permanecer como a família dele permaneceu durante todo o tempo do poder, discreto. Tem que ser discreto. Porque o que o familiar faz atrapalha, cria complicação. Tem um exemplo Tem muito que saber, simples. tem que saber. Isso chama-se, uma coisa que o seu pai falava muito, chama-se compostura. É preciso ter compostura. Né? E mais ainda, quando você tem um parente, em qualquer ramo de atividade, mas no poder público isso é pior ainda, mas em qualquer ramo de atividade, ele trabalha com você, primeiro que os problemas você leva para casa, você não consegue deixar no local de trabalho. E segundo, se você tiver uma crise e tiver que dispensá-lo, você não consegue fazer isso, você rompe uma relação familiar. Então, o melhor dos mundos é você ter parente trabalhando em outras coisas. Agora, imagina na presidência da República você ter uma turma de pessoas que, ao proteger o pai, acabam entrando em assuntos de Estado. Não é possível isso. Eu acho que esse é uma coisa que precisa, que ele deveria tomar um cuidado, porque isso pode prejudicar os destinos do país. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao vereador Mário Covas Neto, filiado ao Podemos. Eu ainda me atrapalho. Você também se atrapalha. Às vezes, sim. Também a advogada Maria Faiocchi, que é especialista em direito previdenciário, o advogado Estácio Ailton Alves Moraes, especializado em direito trabalhista, e o advogado, procurador de justiça, Dr. Marco Vinícius Petreluz, que também foi secretário de Segurança no Estado de São Paulo. Estaremos de volta amanhã, sempre com a direção do jornalista Fausto Caminho. Gratos, até lá.